Nós estamos falando sobre o nosso curso desse semestre, é sobre igreja irresistível, né? Apenas porque tem 2 domingos que nós não trabalhamos aqui o tema, né? Lembrando que essa questão da definição de igreja irresistível não está focado na igreja, mas está focado no Deus da igreja. Por quê? Porque o nosso desejo é que Deus tenha prazer em nós e por causa disso Ele manifeste a sua presença, a ação dEle no nosso meio. Quando a gente fala de igreja irresistível, no contexto que nós estamos falando, não se trata de uma propaganda da igreja, mas se trata de uma manifestação de Deus no meio da igreja. Por quê? Porque o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Não tem a ver com marketing, não tem a ver com a escala de preferência, escala de quem são as 10 mais, mas tem a ver com agradar ao Senhor. Então está focado em Deus e não em nós. E essa igreja que agrada ao Senhor, ela até hoje, né, nós já vimos 7 características dela. É uma igreja que tem fome da presença de Deus, sabe quem ela é, age com o coração, pratica gratidão, promove relacionamentos saudáveis. É uma igreja que aprende sempre e é uma igreja cujos membros se autoalimentam, ou seja, não vive na dependência dos outros para se alimentar. E nós falamos aqui sobre a questão de amadurecimento na fé. A 8ª qualidade dessa igreja, que é irresistível, é uma igreja que sabe que absolutamente tudo deve estar relacionado à alma dos cristãos. Isso aqui é extremamente importante, relevante, porque às vezes nós precisamos ter consciência da razão pela qual a igreja existe. A igreja, queridos, pode se distrair em muitas coisas, e às vezes até coisas boas, A igreja se distrai sempre que ela foge da sua missão, e a principal missão da igreja, eu não vou falar única, porque não é única, mas a principal missão da igreja é levar pessoas até aos pés de Jesus Cristo. Essa é uma missão exclusiva da igreja. A igreja pode fazer outras coisas? Claro que pode. A igreja pode ter um projeto social? Claro. A igreja pode ter uma escola? Pode. A igreja pode manter um orfanato? Pode. Não há absolutamente nada de errado nessas coisas. Porém, nós não podemos nos esquecer que a igreja irresistível, a igreja que agrada a Deus, é uma igreja que está preocupada com a alma das pessoas. Essa não é uma visão romântica, não é uma visão espiritualista, é uma visão clara dos propósitos de Deus para a existência da igreja. A igreja foi chamada para anunciar o evangelho, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento da obra, do sacrifício de Jesus, que se prostrem diante de Jesus e fazendo assim sejam salvos. Esse é o fundamento da igreja. O mais que a igreja vier a fazer, a igreja tem essas coisas que eu disse, a igreja tem orfanato, a igreja tem escola, a igreja tem creche, a igreja faz isso, isso tudo é ótimo, e queira Deus que um dia a gente possa fazer um monte dessas coisas, mas se nós fizermos uma coisa só, levar as pessoas à salvação e à presença de Cristo Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, nós já teremos cumprido a nossa missão. E o autor do livro, queridos, ele vai trabalhar algumas coisas aqui, para que a gente possa
manter o foco naquilo que é fundamental. Ele diz que se nós visualizarmos a coisa errada, nós vamos produzir o resultado errado. Se a gente perde de vista essa visão de que a igreja existe para a salvação dos perdidos espiritualmente, que vivem longe de Deus, nós vamos correr atrás de muitas coisas e não vamos conseguir fazer aquilo que é exclusivo por parte da igreja, que é a proclamação, que é o anúncio do Evangelho. Jesus, depois nós vamos trabalhar esse texto, mas apenas já começando com ele, a Mateus 28, na grande comissão, Jesus ele vai dizer que vocês, em todo lugar onde vocês estiverem, vocês devem fazer discípulos. Essa é a função. Quando Jesus despede dos discípulos, ele diz, façam discípulos. Lá em Atos 1:8, a última palavra de Jesus, lá quando ele ascende aos céus, ele diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vão por todo o mundo para anunciar o Evangelho. As outras coisas são decorrentes da nossa presença no mundo, e é um bom testemunho quando a gente faz essas outras coisas, mas a missão principal da igreja é exatamente esse objetivo: anunciar o Evangelho. Qual é o resultado que nós queremos? Nós queremos pessoas convertidas. Nós desejamos ver pessoas se prostrando aos pés de Jesus, entregando suas vidas a Jesus e sendo salvas. E é isso que vai chamar a atenção das pessoas para a igreja, sem precisarmos nos desviar do foco, sem precisar irmos para outros lugares no sentido de atuações para chamar a atenção. Não nos esqueçamos disso, queridos. Nós não podemos deixar de vista aquilo que é principal. O principal da igreja é a salvação das nossas almas, é ter a certeza de que no dia em que a nossa alma se separar do nosso corpo, e o nosso corpo volta à terra, e o nosso espírito volta a Deus, ou a nossa alma volta a Deus que o deu, ali está cumprido a grande missão da igreja, porque alguém foi salvo, alguém agora está na presença do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Então, não nos esqueçamos disso, e sem essa consciência do propósito de Deus, nós corremos o risco das nossas atividades irem para lugares sem produzir os resultados que nós queremos. Se a gente não tiver consciência disso, queridos, nós vamos fazer muitas coisas e nós vamos achar que essas coisas elas estão produzindo alguma coisa, quando na verdade elas não estão. É isso que nós chamamos de ativismo. Ativismo não é medido pela quantidade de coisas que nós fazemos. Ativismo é medido pelas coisas que nós fazemos que não cumprem o seu propósito e a sua intenção. Então vou pegar aqui, por exemplo, coral, louvor, área de música. Se coral, se ministério de louvor trabalham, ensaiam, preparam para cantar, mas se não tiver consciência desse propósito, qual é o propósito? É um ativismo. Por quê? Porque vão estar fazendo alguma coisa com outra intenção, com outro propósito, senão o propósito principal da igreja, que é levar as pessoas a Cristo Jesus. E isso tem a ver com todas as áreas da igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. Portanto, a missão da igreja, ela vem sempre em primeiro lugar. Para que
que a igreja existe. Nós temos uma declaração de missão que a gente tem repetido aqui várias vezes, que é a missão que a Bíblia diz de forma muito simples. Nós existimos para anunciar o Evangelho e fazermos discípulos de Jesus Cristo. Só isso. A igreja existe basicamente para isso. As demais coisas acompanham essa missão. A adoração, a comunhão, a celebração, essas outras coisas acompanham esse grande propósito de Deus, que é o anúncio do Evangelho e o fazer discípulos, tornando as pessoas o mais semelhantes de Jesus, o mais próximo que pudermos. Portanto, queridos, tudo que nós fizermos precisa apontar para o propósito de salvar e discipular. Salvar e discipular. Mas aí as pessoas às vezes perguntam: pastor, mas e a sociedade? O que a gente faz com a sociedade? Com as necessidades da sociedade. Queridos, lógico que há muita coisa que a igreja pode fazer. Por exemplo, na área social. A igreja pode fazer muita coisa na área social, claro. Agora, essa é a missão primordial da igreja? Não. O ministério de socorro deve existir na igreja. O ministério de socorro deve ser uma realidade na vida da igreja. Mas nós não podemos esquecer que esse não é o ministério primordial da igreja. Numa cidade como Botucatu, as necessidades são outras. Por exemplo, algumas pessoas às vezes questionam, perguntam ou sugerem para a igreja realizar algum trabalho social aqui, aproveitando o espaço. Queridos, nós estamos num bairro que às vezes até para a questão de fazer um projeto social, às vezes é complicado, graças a Deus. Porque quem que nós vamos atender aqui ao nosso redor? Não estou dizendo que não tem, e a gente tem procurado socorrer aqueles que procuram, tanto é que toda semana a gente busca cesta de alimento, verdura, tem cesta básica, tem aluguel, tem um monte de coisa que a gente socorre, Mas o que eu quero destacar não é nem a questão de não fazer essas coisas, mas é a gente manter o foco naquilo que é principal da parte da igreja. Uma igreja irresistível sabe o que faz e sabe por que ela está aqui. E nós precisamos ter essa visão muito clara. Para que a nossa igreja existe? A nossa igreja existe, e lógico que tem várias coisas que acompanham isso, mas basicamente para anunciar o Evangelho, fazer discípulos. Claro, tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso deve gerar comunhão, tudo isso deve gerar relacionamento, tudo isso deve gerar uma vida de santificação na vida dos membros da igreja, e isso tem a ver com esse processo de discipulado que nós crescemos juntos com aqueles que estão conhecendo a Jesus como Salvador das suas vidas. E aí é importante a gente desenvolver um pouco dessa questão aqui de igreja e contracultura. Nós vivemos num tempo, queridos, e aqui eu estou falando da cultura tanto religiosa quanto a cultura da sociedade. Nós vivemos num tempo, e o tempo cultural que nós estamos vivendo não é um tempo em que as pessoas são desejosas, muito desejosas, embora isso seja desenvolvida por Deus, e isso naturalmente vai acontecendo, mas de trabalharem ou tratarem a questão da vida espiritual. As pessoas hoje, a nossa sociedade está muito mais preocupada com as soluções presentes, com as suas necessidades imediatas, e nós estamos muito mais preocupados com as soluções eternas do que com as soluções imediatas. Isso é contracultural, isso é andar na contramão do tempo que nós estamos vivendo agora.
Enquanto o mundo diz, fiquem ricos, milionários, famosos, conhecidos, e mais isso, e mais aquilo, a igreja tem que dizer, há um Deus nos céus e na terra, há um Deus que precisa, não que precisa no sentido dele ter necessidade, mas há um Deus que a gente precisa manter os olhos focados nele. Há um Deus que está aí para ser adorado e para ser servido. Há um Redentor, há um Salvador. Isso é contracultural, isso é andar na contramão da história. Enquanto o mundo diz, olha a prosperidade, olha o dinheiro, olha a riqueza, olha o prazer, olha a fama, olha isso, a gente diz, olhe para Jesus, olhe para a cruz. A cruz é o que dá direção, a cruz é o que dá significado para a nossa existência. Então, se nós não tivermos consciência de que nós andamos nessa contramão, a gente vai achar que nós estamos perdendo tempo em algumas coisas. Nós estamos, por exemplo, na próxima semana, eu falei aqui sobre esse treinamento para aqueles que trabalham com crianças e com adolescentes. Queridos, hoje em dia, questão de cultura religiosa, boa parte das igrejas, ou a maioria das igrejas, querem trabalhar com os adultos. Por quê? Porque adulto dá retorno, criança agora dá trabalho, a criança agora dá despesa, não dá retorno, nem financeiro para a igreja. Algumas igrejas pensam assim. Agora nós estamos investindo o quê? Em vidas, em crianças que aprendem a amar a Jesus hoje e vão amar a Jesus o restante das suas vidas e da sua história. Então, como igreja, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque a nossa missão é eterna. E aí, queridos, não existe uma instituição humana que tem essa perspectiva de eternidade. Todas as instituições, por melhores que elas sejam, e há muita instituição boa por aí, que faz muita coisa boa, que ajuda, que socorre, que é fundamental na sociedade, importantíssima na sociedade, mas que a existência dela, o propósito dela, ela é muito limitado, porque ela trabalha em função do tempo presente. A gente trabalha tendo em foco o que é presente, mas também o que é eterno. A nossa missão é para a eternidade. Nós não estamos vivendo, nós não estamos servindo, nós não estamos adorando apenas para o tempo que nós estamos vivendo agora, fazer o que é legal apenas enquanto nós estamos aqui. Nós estamos fazendo alguma coisa aqui hoje que alcança a eternidade, tanto no tempo quanto no espaço. Eu gosto muito do texto lá de quando Jesus fala para Pedro, né, que Pedro é a pedra, tal, aquele texto que às vezes tem muita divergência, mas Jesus vai dizer uma coisa que para mim é fundamental, que descreve só a igreja. Aquilo que vocês unirem na terra, ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. O que vocês cortarem na terra, terá sido cortado dos céus. Que instituição que faz isso? Que organização que tem esse poder ou essa autoridade de ligar céus e terra? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Temos instituições extraordinárias de socorro, por exemplo, mas nenhuma delas estão focadas na questão do que é eterno, tanto em termos de tempo, eternidade na perspectiva para sempre, mas também na questão do espaço, que não é só para a terra, que extrapola esse nosso ambiente que nós moramos, que nós vivemos. E tudo então, queridos, deve apontar para a alma, para a nossa alma. Como está a sua alma, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor?
Como você tem buscado a presença de Deus em relação ao seu dia a dia, às suas atividades. Os ministérios da igreja, todos os ministérios da igreja têm a ver com isso. Todo o nosso relacionamento de comunhão, de amizade, tem a ver com isso. O nosso culto tem a ver com isso. Os afazeres da igreja. Nós precisamos viver nessa consciência de que não há nada mais importante do que focarmos a vida eterna e aquilo que Deus nos concede. O autor do livro lá que nós estamos estudando, Igreja Irresistível, ele nos dá alguns exemplos interessantes sobre isso. Ele conta que um dia ele chegou na igreja dele e começou a cumprimentar as pessoas que faziam isso, né? O pessoal do som, o pessoal da recepção, da diaconia, voluntários, lá ele diz, né? Os voluntários que preparavam o cafezinho, tudo. E ele perguntava para as pessoas: o que você está fazendo? Pessoal do som, né? Hoje o Giba está ali, né? O que você está fazendo? Eu falei: estou regulando o som. Eu falei: mas só regulando o som? Só estou regulando o som, né? Perguntava para o recepcionista: o que você está fazendo aqui na igreja? Eu estou cumprimentando as pessoas, eu estou dando boas-vindas para as pessoas. Estou dizendo para elas: sejam bem-vindas, estou orientando onde elas devem ir, né? O que elas devem fazer, qual que é o local que elas vão entrar, que elas vão encontrar essa ou aquela necessidade. E ele foi perguntando assim para as pessoas. E aí para cada uma delas ele dizia: olha, você não está só regulando o som. Você está fazendo com que o som possa chegar às pessoas de forma clara, para que elas possam entender a mensagem do Evangelho. As pessoas que estão recepcionando, elas não estão apenas dizendo bom dia, boa noite, que bom que você veio, volte novamente. Não, elas estão criando um ambiente de acolhimento na igreja, para que elas entrem na igreja desarmadas, dizendo: poxa, esse lugar aqui é um lugar agradável. As pessoas, ele conta a história, né, de que ele estava com um voluntário, que ele entrou no berçário, aquele voluntário estava trocando uma fralda de um bebê, e ele disse: o que você está fazendo? Pastor, o senhor não está vendo? Estou trocando a fralda de um bebê. Não, o que você está fazendo? Pastor, estou trocando a fralda de um bebê. Ele falou: você não está trocando a fralda de um bebê, você está proporcionando a um pai e uma mãe sentarem lá no templo para ouvirem a palavra, despreocupados quanto ao filho deles ou à filha deles, e poder ouvir a palavra de Deus, e de repente essa palavra vai ser o grande diferencial para a vida, para a história deles. E aí ele vai dizer: você não está só cuidando do som, você não está só fazendo um cafezinho, você não está só trocando uma fralda, você não está sendo só um diácono, você não está só na transmissão, na projeção. Tudo que nós fazemos, queridos, fazemos nessa perspectiva muito maior, que não é apenas o nosso ato em si para alguma coisa muito específica, mas que nós estamos ajustando as pessoas, ajudando as pessoas, para que as pessoas possam, elas tenham a possibilidade de ouvir a mensagem do Evangelho, servir a Jesus, andar com Jesus e por fim serem salvas. Nós temos que ter essa consciência de que todas as nossas funções no contexto do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, precisa colaborar de alguma forma, focar sempre nessa questão da salvação das pessoas, Muita gente aqui trabalha muito. Por exemplo, pessoal do bazar, esse mês de maio agora, o mês passado, né, nós tivemos o bazar. Mas só fizeram o bazar? Não, muito mais do que o bazar, né? Aquilo que esses irmãos fizeram no bazar, já abençoaram missionários em várias partes do país e do mundo. Aqueles que trabalharam no bazar, abençoaram um monte de gente que entrou no ambiente da igreja pela primeira vez.
O pessoal do bazar recepcionou pessoas, cumprimentou pessoas, gerou simpatia nas pessoas, para elas estarem abertas à mensagem do Evangelho. Então nunca é só sobre uma coisa que nós fazemos. Então, queridos, isso é importante para a gente lembrar de 1 Coríntios 15, 58. Nada do que nós fazemos em nome do Senhor é em vão. Nada que nós fazemos é em vão. Nossa, eu fiz esse negócio aqui, parece que não teve nem valeu muito. Valeu sim, porque Deus toma as nossas ações e as nossas atitudes e usa cada uma delas para abençoar pessoas, e nós somos às vezes usados por Deus através de coisas tão simples, mas que Deus gera através disso bênçãos eternas na vida das pessoas e na vida daqueles que praticam. Por quê? Porque nada é fim em si mesmo. Os eventos que nós promovemos na igreja, né? Por exemplo, futebol, a gente está precisando aí, os rapazes, os homens aí, já faz um bom tempo, pastor, e um futebol, precisamos ter um futebolzinho na igreja. Se a gente voltar a ter o nosso futebolzinho, a gente não está falando só de futebol. Piquenique, não é só piquenique, né? Acampamento, não é só acampamento. Culto, não é só culto. Tudo isso, queridos, tem que conectar as pessoas a Jesus. Tudo que a igreja faz, estacionamento, limpeza, os detalhes que a gente tem na igreja, a preocupação com a água, né? Agora que a gente veio para cá, que não tem um bebedouro lá no fundo, eu vejo os diáconos antes do culto aí levando água para colocar na mesa lá atrás. Mas para que água? Né? Cada um traz sua água. Não, tudo isso tem um propósito. E por que isso é importante? A gente está destacando isso aqui hoje, para você entender, queridos, que o seu trabalho é importante. Mas Deus me colocou uma coisa tão simples para fazer na igreja. Queridos, não tem problema, faça. Essas coisas são importantes, são abençoadoras. Eu contei a história para vocês de um pastor, ele era um pastor batista em Santa Catarina, bastante conhecido, e ele disse que ele foi participar de um congresso do Haggai Internacional, e lá ele foi colocado para trabalhar na limpeza dos banheiros nesse evento, e ele estava junto lá com um outro senhor, né? E juntos eles fizeram amizade, uma semana limpando o banheiro, né? E eles fizeram amizade, mas sem entrar em alguns detalhes. Depois que terminou o evento, tiveram um jantar lá para os que serviram tudo, e eles sentaram juntos, e aí ele foi conversar e conhecer melhor aquela pessoa com quem ele trabalhou. Era o dono da maior fábrica de helicópteros do mundo. Ele estava lá, limpando banheiro, lavando banheiro, a semana toda, servindo. Um homem com porte empresarial desse, lavando banheiro. Mas esse homem poderia servir de uma forma muito maior do que lavar banheiro. Poderia, mas ele entendeu a importância dele fazer uma coisa tão simples, mas tão fundamental. A gente tem, queridos, essa coisa de medir, às vezes, a importância das pessoas pelo trabalho que elas fazem. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque às vezes nós estamos vendo pessoas fazerem coisas tão simples, e que a gente acha que aquilo ali é o limite delas. Não, não é. É apenas a consciência de um trabalho que eu faço da melhor forma que eu posso. Que às vezes eu não faço isso em lugar nenhum. Eu duvido que esse homem lá na empresa dele, ele ia lavar banheiro. Duvido. Mas nesse congresso ele foi. E passou a semana toda lavando banheiro, prazerosamente, sem se identificar, sem dizer, eu posso pagar 50 pessoas para lavar o banheiro aqui. Não, ele mesmo foi.
Por quê? Porque ele entendia que naquele momento, naquele contexto, lavar banheiro, que era o evento, era importante para fazer com que pessoas fossem conectadas a Jesus. Era a contribuição daquela pessoa naquele evento, naquele momento, para algo muito maior. Pessoal que dirigiu o louvor hoje aqui, eles não só tocaram e cantaram, foi muito mais do que isso. O evento foi o que eles fizeram, tocaram. A conexão é falar ao coração, ligar as pessoas a Jesus. O que o Neto e o Jonas estão fazendo aqui, sentados, que quase ninguém vê, fica sumidinho aqui, eles estão transmitindo, estão ajudando a fazer o quê? Com que isso aqui chegue para lugares que a gente nem imagina. Eles não estão só ali atrás do computador, mexendo aqui, fazendo ali, organizando, fazendo aparecer. É muito mais. E se a gente tiver essa consciência, queridos, nós vamos entender o como Deus deseja e como Deus pode nos usar. E aí o texto de Mateus, esse é o texto que nós queremos usar aqui hoje, né? E rapidamente, porque esse texto é conhecido como o texto da grande comissão, né? Em que Jesus nos comissiona. E é interessante que o imperativo que nós temos nesse texto é façam discípulos. O imperativo é fazer discípulos. O id, em algumas traduções, a tradução aí da ARA, da NA, é id, né? E façam discípulos, né? Ide por todo mundo. Na verdade, o verbo no original, ele tem um sentido de, ao irem, quando forem, façam discípulos. Tem um sentido de alguma coisa contínua, não uma coisa específica, como se eu fosse ali só para fazer discípulos. Ele está dizendo no dia a dia, se você for para o seu trabalho, se você for para a escola, se você for para o seu vizinho, se você for para o Japão, se você for ali na esquina, aproveite a oportunidade e faça discípulos. Faça seguidores de Jesus. Como que nós fazemos discípulos de Jesus? E aí Jesus, ele nos dá 3 coisas básicas aqui que a gente precisa ter consciência. Primeiro, com disposição. Ao ir, faça discípulos. Então ele está dizendo, tenha consciência de que nada é apenas aquilo que você faz. Coloca o propósito acima da sua ação ou do momento que você está vivendo. Quais são as oportunidades que Deus te dá, que Deus me dá, que Deus nos dá, para influenciar pessoas, para conectar as pessoas a Jesus. Então, ter essa consciência. Olha, eu estou te levando para determinado lugar, aproveite e faça discípulos nessa situação. Aproveite e fale de Jesus, aproveite e ore pelas pessoas, aproveite e compartilhe com pessoas. Vá, ao ir, faça. Segundo lugar, ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não, mas aí eu não sou pastor para batizar, né? Mas aqui o sentido não é necessariamente esse. O sentido é de integrar as pessoas e fazer com que as pessoas estejam integradas no corpo de Cristo, né? O batismo como sinal de participação na comunidade da fé. Ou seja, eu sou responsável, cada um de nós somos responsáveis para quê? Para fazer com que as pessoas procurem a igreja e que a igreja seja esse lugar em que as pessoas vão ser ajudadas a viverem como discípulos de Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade de falar, de ensinar, de discipular, mas todo mundo tem a possibilidade de dizer, vamos na minha igreja comigo hoje à noite? Não há nenhum problema. E hoje com as redes sociais a gente faz isso até por escrito, para não ter nenhum constrangimento.
olha, hoje eu estou indo no culto às 18 horas, você não quer ir comigo? Vamos lá comigo, você é meu convidado especial. É uma forma que nós temos e podemos usar várias formas, queridos, para fazer com que as pessoas estejam conectadas a Jesus. E aí ele vai dizer, e ensinem, mostrem o que eles devem fazer, como devem viver. E aqui os nossos projetos de discipulado ajudam nisso. Nós temos aqui para os homens o projeto Guerreiros, e nós temos para as mulheres também o projeto de discipulado, que esse semestre, por falta de espaço, não funcionou. Mas nós temos esses processos de crescimento na fé, e que você pode envolver, e você pode estar envolvido, e pode abençoar e ajudar outras pessoas, usando os recursos que nós temos, ou outros recursos. Não precisam ser apenas os recursos que nós disponibilizamos. Há muitas outras formas de nós ajudarmos isso. E por que nós não precisamos ter medo de fazer isso? Por causa da grande promessa de Jesus. Ele está conosco, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso capacitador, é Ele que diz, é Ele que orienta, é Ele que abre oportunidades, é Ele que mostra o caminho que a gente deve seguir, para a gente poder conseguir fazer alguma coisa. E esse compromisso, queridos, é da igreja e de cada um de nós. Não é só da igreja como instituição, é da igreja como corpo vivo de Cristo. E aí a gente pensa que às vezes a igreja está fazendo pouco. Eu garanto a vocês que não está. Porque todas as vezes, por exemplo, que alguém está numa casa, numa empresa, num lugar, numa determinada situação, agindo dessa forma individualmente, é a igreja que está trabalhando, é a igreja que está fazendo. Quando alguém vai num hospital visitar um enfermo, por exemplo, ele está indo em nome da igreja, está indo em nome do Senhor Jesus, está cumprindo a missão dada por Jesus. E aí nós não podemos falar de uma igreja que trabalha apenas em termos da sua agenda cotidiana, mas em cima daquilo que cada pessoa faz. Por exemplo, essa semana, né? Nós tivemos de domingo para segunda o nosso relógio de oração. Quase 300, e aí eu não estou falando 300 pessoas diferentes, mas 300 espaços de 15 minutos foram ocupados em 24 horas. Nós podemos falar de uma igreja que ora. Podemos falar de irmãos que estão comprometidos a buscar o socorro de Deus, a direção de Deus na oração. Então, é um envolvimento da igreja, o comprometimento da igreja, seja como de forma coletiva ou de forma individual, em que nós cumprimos juntos a missão. Qual é a missão? O cuidado com a alma, a salvação das pessoas. E aí, queridos, para a gente concluir, temos 3 textos aqui. Nós não vamos ler esse texto, eu apenas vou lembrar esses textos para vocês. Apocalipse 21 até Apocalipse 22, versículo 5, que fala sobre algumas coisas a respeito do céu. E aí a pergunta é: o que mais eu anseio no céu? O que eu mais espero viver ou receber no céu, onde o Senhor Jesus está? Não seria isso algo para ser desejado para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu quero bem? Não seria isso algo a desejar para as pessoas como um todo, independente do meu vínculo de amor, do meu vínculo de relacionamento individual e pessoal? Quando nós desejamos o céu para as pessoas, que Paulo vai dizer, né, que é incomparavelmente melhor. Queridos, se a gente tem algum afeto, alguma misericórdia, algum amor pelas pessoas, nós queremos que as pessoas vão para o céu. Nós queremos que as pessoas vão para o céu. Gente, a mensagem do Evangelho,
ela é composta de boas notícias e de más notícias. Não, mas evangelho é só boa notícia. Não, não é. Evangelho é má notícia no sentido de que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, de alguma forma, esse pecado, ele pode nos distanciar de tal forma de Deus, que nós estaremos para sempre perdidos. E aí a Bíblia chama esse lugar de perdidos de quê? Qual que é o nome que a Bíblia dá para esse lugar dos perdidos? Inferno. O povo tem até medo de falar a palavra, né? Como se isso não fosse bíblico. Queridos. E se as pessoas que você ama, preste atenção nisso. Se as pessoas que você ama não receberem a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, o fim delas é um inferno. Hoje a gente estava comentando sobre isso, Renato e eu. Porque a preocupação nossa com aqueles que a gente ama tem que ser essa, antes de qualquer coisa. Nossa, eu estou tão preocupado com a saúde do fulano. Correto, corretíssimo. Você não está fazendo nada de errado. Mas e com a salvação daquela pessoa? Nossa, eu estou tão preocupado com a vida financeira do fulano. Fulano está sofrendo tanto. Pode preocupar, pode emprestar dinheiro, pode ser solução para ele. Mas e se ele morrer, ele vai para onde? A gente tem que ter essa consciência, queridos, de que a gente tem que desejar o melhor para as pessoas, naquilo que tem a ver com o dia a dia das pessoas, relacionamento, vida financeira, saúde, trabalho, um monte de coisa, mas nós não podemos nos esquecer de que essa solução para literalmente assaltar o inferno e roubar do inferno pessoas, esse é um poder que Deus deu à igreja. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Não é a igreja que salva, mas a igreja é um instrumento de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus. E às vezes nós achamos que nós estamos aqui, pastor Hernandes que gosta de dizer isso, né? A igreja não está participando de um grande piquenique celestial. A igreja está no campo de batalha. E é no campo de batalha no que diz respeito ao destino eterno das pessoas, que tem a ver com salvação e perdição, céu e inferno, estar para sempre na presença de Deus, ou para sempre distante da graça de Deus, o que é inferno. E o que nós mais ansiamos em relação ao céu? Será que nós não queremos isso para quem a gente ama? Mateus 22, qual é o nosso grande amor? Essa é a pergunta que é feita para Jesus. Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus vai responder ali: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento e semelhante ao primeiro: ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos lembrar que a igreja está presente para que as pessoas percebam-se não apenas amadas por Deus, mas que também aprendam a caminhar amando a Deus de todo o coração. Esse é o maior mandamento. Nós não estamos aqui para criar no mundo, né, uma lista do certo e errado, pecado e menos pecado. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é levar as pessoas a amar a Jesus de todo o coração. E aí Mateus 28, o texto que nós acabamos de ler, o que Jesus mandou a igreja fazer? Anuncie o evangelho, faça discípulos de todas as nações. Só isso? Não, só isso não, isso tudo, porque é muita coisa para a gente fazer, uma responsabilidade imensa, com alternativas imensas para a gente fazer, né? E a gente precisa ter essa consciência dessa missão da igreja, desse papel da igreja, nesse mundo, não nesse mundo, né, naquilo que é... Deixa eu me lembrar a palavra aqui que fugiu.
que não é a palavra certa, mas talvez que é sobre-humano, né? Que é muito maior do que terra, o que a gente vive aqui no dia a dia. Pastor, quando o senhor estava comentando lá no começo, né, sobre a questão da participação da igreja em obra social, e a gente falando qual é o mandamento, aí o Senhor fala em Mateus: amarás o teu próximo, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí lá na frente em Tiago 1:26, ele dá uma outra perspectiva. Quando a gente ama, tem que ter algum fruto isso. Tá. E aí, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. É a parte que o senhor estava falando. Não adianta a gente tem que crer. E aí ele diz uma palavra dura também depois, em Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, se a gente crê. Também os demônios creem e estremecem. Sim. Então, a gente tem que crer e tem que gerar fruto. Né? Sem dúvida. Gente, e isso que a Glaia falou é importante, por quê? Porque às vezes a gente acha que amar o próximo é fazer declaração de amor para o próximo. A Bíblia não fala disso. Quando a Bíblia fala de amar, ela está falando de prática de amor. Quando a Bíblia fala de amar, por exemplo, maridos, amai as vossas esposas. A Bíblia não está falando, seja sempre apaixonado pela sua mulher. Não. A Bíblia está falando de amor prático, essência. Quando fala para amar o próximo, não é só para fazer declarações de amor ao próximo, é para praticar o amor. O amor sempre é prático, seja para Deus, seja para o próximo. Se o meu próximo, ele está ali, a parábola lá do bom samaritano, se ele está ali jogado na beira do caminho, se eu sou próximo dele, ou se ele é o meu próximo, eu vou passar por ele e vou passar como se não tivesse acontecendo nada? Não, eu vou parar, vou descer do meu automóvel, no caso lá do samaritano era um jumentinho, né? Eu vou descer do jumentinho, vou colocar o enfermo lá no jumentinho, vou levar para a hospedaria e ainda vou pagar e vou dizer, olha, se o dinheiro não der, na hora que eu voltar eu pago a diferença. É comprometimento, é esse envolvimento que me leva à ação e à atitude. Então não é amor platônico grego, não, né? Eu amo, né? Hoje no mundo, eu lembro que já tem um bom tempo que começou essa história, né? De que transar, fazer sexo com as pessoas, às vezes é dito, eu vou fazer amor. A gente não faz amor, ou a gente ama ou a gente não ama. Sexo não tem necessariamente a ver com amor, às vezes sim. No contexto do casamento, claro que tem, mas não necessariamente, são coisas completamente distintas. Então, bem como eu posso fazer boas ações sem nenhum amor, porque depende muito da intenção com que eu estou fazendo, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E aí, gente, o Evangelho nos chama para vivermos uma vida de integridade, com naturalidade, sem termos maiores dificuldades com aquilo que a gente está realizando. Indo para concluir, queridos, algumas perguntas aqui apenas para a gente pensar. Minha função, e aqui eu não quero restringir apenas a questão da igreja. Minha função está conectada à missão. O que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu faça? Lembrando que aquilo que eu faço não é só o que eu faço. Tem que ter alguma intenção e algum propósito maior no que eu faço. Né, alguns exemplos que eu dei aqui, né, do som, projeção, transmissão, berçário, limpeza, recepção. Essas coisas que eu faço não são só isso, não é só isso que eu faço.
Eu estou fazendo muito mais, muito mais. Então, a minha função está conectada a essa consciência de missão, né? Muitos irmãos aqui estão envolvidos em alguns ministérios da igreja, né? Eu participo do coral. Quando eu estou no coral, ensaiando, cantando, eu estou lembrando a razão pelo qual eu faço isso. Quando eu estou ajudando com as crianças, eu estou lembrando por que eu ajudo com as crianças. Os diáconos, quando estão preparando o nosso cafezinho aqui, eu faço cafezinho só porque o pastor disse que tem que ter cafezinho de manhã, ou porque esse cafezinho pode fazer diferença na vida de alguém. E em tudo, qual é a sua função? Qual que é o seu papel no corpo de Cristo? Qual que é o seu papel na sociedade? Cumpre a missão. Lembre, queridos, é muito mais do que apenas um papel, do que apenas uma função. Você está comprometido, ou pelo menos deve estar comprometido com a missão que Deus deu a mim, a você e a igreja como um todo. Segunda pergunta: as pessoas, nós entendemos a nossa função no corpo de Cristo? Isso é muito claro para você, que quando você faz, você não está fazendo em primeiro lugar para a igreja, você está fazendo para o Senhor. É interessante que 1 Coríntios 15, 58, o assunto de 1 Coríntios 15 é ressurreição, não é serviço, não é dom, não é responsabilidade. Paulo está falando sobre ressurreição, e aí ele termina o texto dizendo: e se você trabalha para o Senhor, o seu trabalho não é vão. No contexto de ressurreição, ele está dizendo: olha, você está fazendo alguma coisa hoje, mas que isso está conectado com a sua vida ressurreta. Não é isso que vai garantir a sua ressurreição, mas isso está ligado à vida ressurreta e glorificada. E aí ele vai dizer: então, quando você trabalha para o Senhor, o seu trabalho não é vão, não é vão. Neemias, ele vai dizer lá várias vezes no livro de Neemias: Senhor, lembra-te de mim, pelo serviço que eu prestei à casa do Senhor, ao templo do Senhor. Lembra-te de mim, não se esqueça de tudo que eu fiz pela casa do Senhor. O que Neemias está dizendo? Eu sei que a recompensa vem do Senhor, eu sei que é o Senhor quem me vê, eu sei que é o Senhor quem sabe o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Porque às vezes, por causa das dificuldades, as pessoas viram e dizem: pastor, não vale a pena. Não, dá muito trabalho, as pessoas não reconhecem, as pessoas criticam, as pessoas acham que nunca está bom o suficiente. Não vale a pena. Vale, porque o Senhor vê, o Senhor vê. As pessoas podem não ver, mas o Senhor vê. E aí a gente se dispõe a fazer na certeza de que é Deus quem se lembra daquilo que nós fizemos. E a última pergunta aqui: quantas pessoas eu já levei, ou eu já colaborei para que elas chegassem até a presença de Deus? Quantas pessoas eu evangelizei? E aí quantas pessoas eu evangelizei, queridos, eu vou te dizer o seguinte, de forma direta e de forma indireta. Porque às vezes quando a gente fala de evangelizar, nós estamos pensando em quantas pessoas eu cheguei e disse: olha, vem aqui, deixa-me te explicar uma coisa. Nós somos pecadores, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, reconhecer Jesus como único Salvador. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui, ajoelha, eu quero fazer a oração de entrega com você. Isso é evangelização? É. Mas às vezes eu estou participando de evangelização sem saber. Por exemplo, com o que nós estamos fazendo aqui hoje. De repente, essa mensagem chega a algum lugar que nós nem imaginamos. Há 3 domingos atrás, na escola dominical, uma pessoa de Piracicaba entrou no YouTube, fez um comentário lá, um dos comentários mais bonitos que eu já ouvi a respeito daquilo que a gente transmite.
Ele diz, olha, e ela conta a história dela, né? Uma mulher conta a história dela, de decepção dela com a igreja que ela estava, ela conta um pouco das coisas lá, mas de repente ele diz, mas essa palavra fez toda a diferença para mim. Eu preciso retornar à casa de Deus, à igreja de Deus. Eu preciso estar preparada para isso. E foi dando o testemunho dela. Não tem nem ideia de quem é essa mulher. Quando a gente preparou, quando os irmãos aqui transmitiram, quando a gente cantou aqui, ninguém tinha noção de que essa pessoa estaria lá ouvindo, participando. Mas nós, como igreja, nos envolvemos naquilo que chegou ao coração daquela mulher. Quando nós contribuímos financeiramente, a gente está contribuindo com isso tudo. E aí eu fico pensando, queridos, que eu acho que vai ser uma das coisas mais emocionantes do céu. Isso aqui é coisa que eu penso, tá? Se você perguntar a referência, eu vou dizer, primeira carta do Jonatas, capítulo 5, versículo 32, que não existe na Bíblia, né? Eu imagino, que quando chegar o dia da gente chegar no céu, a gente vai ter um comitê de recepção. O que vai ser esse comitê de recepção? As pessoas que de alguma forma eu fui usado por Deus para fazer com que aquelas pessoas estivessem no céu. Então eu posso pensar, por exemplo, em algumas pessoas, nessa perspectiva minha, e só minha, que não é teológica, não é bíblica, é só uma questão de opinião, né? Eu posso pensar em algumas pessoas que vão estar lá no céu no dia que eu chegar e dizer, Jonatas, que legal que você chegou, eu já estou aqui, faz tempo, cheguei muito antes de você. Eu estou lembrando, por exemplo, aqui do Fabão, né? Fabão era pastor, morreu alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, foi minha ovelha desde a adolescência, eu que encaminhei ele para o seminário, cara, gente boa demais, e ele está lá, e eu fico imaginando assim, e ele me chamava de Barbosinha, né? Era o único que me chamava de Barbosinha, então eu perdi esse nome quando o Fábio morreu, né? E quando eu chegar lá, ele vai dizer, ô Barbosinha, chegou, hein? E ele vai estar lá. Quantas pessoas estarão lá te esperando para te receber, para te dar as boas-vindas? E você vai dizer, o quê? Eu não sabia que eu tinha te ajudado, não, de alguma forma. Eu não sabia que eu tinha sido usado por Deus para fazer isso que você está dizendo. Mas Deus fez, Deus usou, Deus abençoou. Então, queridos, viva o Evangelho, viva a sua vida com Jesus nessa perspectiva de algo muito maior do que o que seus olhos veem. A gente serve a Deus com a perspectiva de eternidade, e eternidade na perspectiva de tempo e espaço, não só de tempo, não só de tempo, mas de espaço também. Por quê? Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas e Jesus é o Redentor da nossa vida, aquele que nos leva para estarmos com Ele, o que é incomparavelmente maior. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Muito obrigado aos que nos visitam, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus lhe conceda um domingo abençoado, cheio da graça, cheio do cuidado de Deus para com você no dia de hoje. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos porque somos igreja do Senhor. Somos o Teu povo que se reúne nesse lugar, junto com tantos irmãos na face da terra, para Te servir, para Te adorar, para manifestar a Tua glória, o amor do Senhor, para anunciar que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens nos céus, na terra, debaixo da terra, a não ser Jesus, aquele que nos resgatou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para o serviço, para podermos sermos aprovados pelo Senhor naquilo que fazemos e assim vermos pessoas sendo alcançadas com o poder do Teu Evangelho.
Dá-nos, ó Deus, esse senso de missão, dá-nos esse senso de missão cumprida, de estarmos sendo obedientes ao chamado celestial, para que através de nós pessoas sejam ganhas para Jesus, pessoas sejam alcançadas com a salvação que nos é concedida pelo Senhor. Manifesta a tua bondade sobre nós, ajuda-nos durante o dia de hoje, prepara o nosso coração para hoje à noite, para que possamos te adorar e te servir com alegria, com prazer. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe sobre medida, e que o Senhor cuide do teu povo, cuide dos teus servos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe, vão em paz. 3 abraços aí, para ninguém ter que pagar multa. Tenha um domingo abençoado, no nome de Jesus.